Uma informação exclusiva do Jornal da Band. Um lixo tóxico que contaminou cidades paulistas há 30 anos e foi recusado por 3 estados está sendo levado, atenção, Minas Gerais, para o estado dos mineiros. O produto, conhecido como pó da China, é um dos mais perigosos do mundo e está proibido no Brasil. Bom, eu fui contaminado pelo hexaclorobenzeno. Eu procuro não cair na depressão de pensar que estou contaminado. Eu temo que isso vai cair naquilo que eles querem, no esquecimento, no relaxamento, e a comunidade vai morrendo, vai perdendo. A luta dessas pessoas se arrasta há mais de 3 décadas. São trabalhadores da indústria química e moradores de 3 cidades do litoral de São Paulo, onde o solo e o ecossistema de pelo menos 11 pontos foram contaminados por produtos químicos. Compostos organoclorados como o pentaclorofenol, conhecido como pó da China, e o hexaclorobenzeno, o HCB, que estão entre os poluentes orgânicos mais perigosos do mundo. O professor Rogério, da Universidade Mackenzie, em São Paulo, é químico, mestre em saneamento ambiental e doutor em saúde pública e conhece bem os riscos oferecidos por esses produtos. Para que ele serve? Bactericida, fungicida, inseticida. Ele mata qualquer ser vivo, desde micro-organismo até seres humanos. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a proibir a fabricação e a comercialização dessas substâncias no começo dos anos 90. Os resíduos industriais tóxicos vieram da fábrica de solventes da multinacional francesa Rhodia, no polo petroquímico de Cubatão. As primeiras denúncias de contaminação de terrenos surgiram na década de 70, como mostra este documentário. Inclusive a pequena aqui de 1 ano e 8 meses deu problema de leucopenia, um problema muito grave. Eu creio desse problema de saúde deve ser causado do lixão da Rhodia. O pó da China era enterrado em áreas ao longo desta rodovia. De Cubatão até Itanhaém, um percurso de 80 quilômetros. Todo santo dia esse carro entrava aí. Muitas vezes deu náusea, ânsia de vômito, essas coisas assim, do cheiro forte. Ó, fizeram um buracão bem fundo. Este homem que trabalhava na região foi testemunha do descarte ilegal. Essa lagoa aí foi onde eles mais jogaram. É mesmo? Aí não tamparam ela. Aqui é um ponto, lá na frente tem mais 2. Em 2015, a Rhodia foi multada pela CETESB por contaminação do solo e da água subterrânea na parte interna da empresa e às margens do rio Perequê. Os técnicos constataram riscos de danos à saúde da comunidade, além dos estragos ambientais. Boa parte do material foi depositada na área continental de São Vicente, onde vivem hoje 190 mil pessoas. Começa a chover, aí vem os venenos todinho de lá do pau da China, vem pra cá, começa a dar ferida, o corpo dele todo marcado, é um fedor de veneno aqui na rua. Os terrenos contaminados ainda são de responsabilidade da Rhodia, mas mesmo com a presença de seguranças, crianças brincam livremente no local. De vez em quando entra a molecada pegar pipa, pegar negócio, então a gente tá ali pra inibir, né? A molecada vê, já corre pra fora. O pentaclorofenol e o HCB demoram cerca de 100 anos para se decompor no solo. A Rhodia foi obrigada a fechar a fábrica em Cubatão na década de 90 por determinação judicial após diversos casos de intoxicação por produtos químicos. A empresa permanece na Baixada Santista apenas para o trabalho de remediação dos terrenos afetados pelos resíduos tóxicos. Depois de 5 minutos de caminhada, nós chegamos aqui bem perto da chamada Estação de Espera, onde foram armazenadas 35 mil toneladas de resíduos tóxicos que deveriam ficar por aqui por apenas 5 anos, para depois ter um destino final. A Rhodia já havia tentado se livrar do lixo contaminado, mas 3 estados recusaram o recebimento depois de proibições do governo e da justiça. Paraná em 2002, Santa Catarina em 2005 e Bahia em 2004 e 2012.
Agora, o Jornal da Band apurou com exclusividade que desde outubro do ano passado, a multinacional começou a transportar parte deste material. O destino, a Ecovital, uma empresa de incineração na cidade de Sarzedo, em Minas Gerais. A transferência foi autorizada pela Justiça de São Vicente depois da Rode obter documentos de aprovação da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Essa transferência de resíduo para Minas Gerais ou para qualquer outro estado vai totalmente contra os princípios da Convenção da Basileia, que requer que os resíduos sejam tratados na fonte de origem, na fonte de contaminação. Aquilo tem que ter uma escolta química, uma escolta policial e química, porque esse é um produto de extremo perigo. A ONU considera isso tão perigoso que no mundo, para transportar isso, os países têm que estar de acordo. Para ambientalistas que atuam em Minas Gerais, faltou transparência no processo. Por exemplo, audiências públicas, né? A população, principalmente a população diretamente envolvida, devia ter sido informada do que é, informada sobre a segurança dos procedimentos, para que as pessoas ficassem tranquilas e tivessem certeza de que realmente esse procedimento está sendo feito com segurança. Em nota, a Ecovital afirma ser capacitada para incinerar compostos industriais perigosos e diz que o processo não gera fumaça. Segundo a empresa, os resíduos da queima são levados para aterros licenciados. Também em comunicado, a Rode diz que as áreas sob sua responsabilidade na Baixada Santista são monitoradas e não oferecem riscos à população e ao meio ambiente. Durante uma semana, o Jornal da Band procurou a CETESB para que ela explicasse por que autorizou a transferência, mas não obteve resposta. Para a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, a movimentação entre os estados não precisa ser comunicada. Basta que a transportadora e a incineradora estejam licenciadas. Já a assessoria do IBAMA, por telefone, informou apenas que basta a empresa possuir a autorização para transporte de produtos químicos para poder fazer a remoção do lixo tóxico para qualquer parte do país. O histórico desse caso e de incontáveis outros casos de manipulação criminosa de rejeitos tóxicos não dá a nenhum mineiro, a nenhum brasileiro, a ninguém que possa estar exposto a esse transporte, segurança que sugerem existir as notas oficiais divulgadas por todos os órgãos e empresas consultados pelo Jornal da Band. Na verdade, as autoridades prefeririam que este assunto não viesse a público. E prefeririam que não viesse a público porque os riscos estão muito além das afirmações que as notas contêm. Na reportagem de amanhã, você vai ver que só agora, depois de 30 anos, o governo vai avaliar a saúde dos moradores que vivem nas regiões contaminadas. O lixo tóxico deixado por uma indústria química na Baixada Santista preocupa quem vive na região. Só agora, 30 anos depois do fechamento da fábrica, órgãos públicos de saúde vão fazer um levantamento nas áreas contaminadas. O objetivo é descobrir se doenças dos moradores estão relacionadas à exposição ao pó da China, um dos pesticidas mais perigosos do mundo. Histórias de moradores com doenças graves não faltam no Parque das Bandeiras, o bairro mais populoso de São Vicente, no litoral paulista. Eu tenho um filho que ele tem leucopenia, sendo que ele nunca foi dentro de uma indústria. Aqui morava o seu Antão e a família dele. E morreu o filho dele e outras pessoas devido à contaminação da rolha. Dificilmente você vai encontrar uma quadra que não tenha casos de pessoas que já morreram ou que estão se tratando e que são cânceres malignos. O bairro, que fica na área continental de São Vicente, é um dos mais afetados pelos resíduos tóxicos que foram produzidos pela empresa Ródia entre as décadas de 70 e 80. Os casos de contaminação obrigaram a multinacional a fechar as portas no início dos anos 90. A Ródia hoje, para a gente, ela tem uma dívida. E essa dívida, pela contaminação que nos causou, poderia ser ressarcida com um hospital público, por exemplo.
Os moradores acreditam que as doenças estejam ligadas à contaminação de produtos químicos perigosos, como o pentaclorofenol, conhecido como pó da China, e o hexaclorobenzeno, o HCB. Só agora, mais de 30 anos depois das primeiras denúncias, é que o poder público fará um levantamento do número de pessoas contaminadas. O acordo foi proposto pelo Ministério Público Federal e revelado com exclusividade para o Jornal da Band. O termo de ajustamento de conduta foi firmado, um dos participantes é a Prefeitura de São Vicente, o outro é a própria Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde também participou. Por que a empresa Ródia não faz parte desse TAC? Num primeiro momento, monitorar a saúde de uma população não é papel de particular, é papel de poder público. O plano ainda está na fase de treinamento dos profissionais da saúde. Não é algo novo no mundo. Isso é velho, é case que se aprende em qualquer curso de meio ambiente. Agora essas pessoas estão adentrando a isso, por quê? Agora o problema, com todo respeito, não é só médico, é muito grande, é legal. Agora precisa de laudo. Antigamente, aqui no Quarentenário, em São Vicente, havia várias placas indicando se tratar desse terreno de uma área contaminada. Hoje, virou um bairro residencial. Até hoje, são conhecidas 11 áreas contaminadas em Cubatão, São Vicente e Itanhaém. Não afasta a existência de outras áreas, a própria CETESB não afasta. Caso mais alguma área seja localizada, é claro que o poluidor tem responsabilidade sobre ela. Em São Vicente, um relatório do Ministério da Saúde, elaborado há quase 10 anos, indicou que as pessoas que viviam num raio de 500 metros desta área da Ródia, no Jardim Quarentenário, estavam sujeitas à intoxicação. Os índices de contaminantes nas águas subterrâneas do bairro estavam acima do permitido e existia perigo para a saúde pública. É um aterro químico da Ródia, nós temos de admitir, é um lixão químico, infelizmente. As pessoas moram em cima. São substâncias que ficam no chão por anos e anos. E agora crianças pequenas, que não tem nada a ver com essa fábrica, estão se contaminando e ficando doentes. Em nota, a Ródia afirma que todas as áreas de sua responsabilidade na Baixada Santista estão sob controle. Este homem, que pede para não se identificar, é um dos 90 funcionários que ainda trabalham na empresa em Cubatão. A multinacional permanece na área apenas para recuperação ambiental, mas o técnico acredita que ainda corre riscos. A empresa diz que não existe mais exposição, mas isso não é verdade. E você sente o cheiro característico dos organoclorados que eram fabricados ali. Continua exposto ainda aos riscos dos organoclorados. Na reportagem de amanhã, nossos repórteres vão à cidade de Sarzedo, em Minas Gerais. É para lá que o pó da China da Baixada Santista está sendo levado. E os moradores têm uma preocupação. Será que a incineração é mesmo segura? O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito civil para apurar as denúncias do Jornal da Band sobre o transporte de lixo tóxico para o estado. A cidade mineira de Sarzedo é o destino de toneladas de resíduos que já contaminaram o solo de 3 cidades do litoral paulista. Sarzedo é uma cidade tranquila na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem cerca de 25 mil habitantes e a chegada do lixo tóxico trouxe preocupação para muita gente aqui. Por que eles aceitam isso aqui? Colocando em risco a saúde da população. Sai fumaça esquisita para danar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais concordou em receber os resíduos químicos perigosos da antiga fábrica da multinacional Ródia, em Cubatão, na Baixada Santista. Na licença de operação da Ecovital, a Secretaria afirma que todas as informações usadas para liberar o funcionamento da usina são de responsabilidade da própria empresa. O lixo tóxico já contaminou o solo de pelo menos 11 pontos das cidades de Cubatão, São Vicente e Itanhaém. A remoção foi feita com autorização da Justiça de São Vicente e da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O material, motivo de polêmica há mais de 3 décadas, está sendo incinerado nesta usina desde outubro de 2015.
Nós viemos até a empresa, que nos informou que o incinerador não funciona no momento por estar em manutenção programada. Em nota enviada hoje ao Jornal da Band, a Ecovital diz que possui todas as licenças ambientais e autorizações necessárias e que a incineração obedece a rigorosos padrões de segurança e qualidade. Sustenta que diariamente técnicos monitoram a atividade da usina e analisam os gases produzidos pela queima. A população desconfia. Eu moro a 300 metros aqui, ó. O cheiro dela vem aqui em casa. Entendeu? Um cheiro de enxofre. Incomoda? Bastante. Entre os resíduos incinerados aqui estão pentaclorofenol, conhecido como pó da China, e o hexaclorobenzeno, considerados alguns dos produtos químicos mais perigosos do mundo. A fabricação e a comercialização desses materiais são proibidas no Brasil desde a década de 90. Nos últimos 15 anos, Paraná, Santa Catarina e Bahia se negaram a receber o lixo tóxico de Cubatão por decisões do governo e da justiça. É complicado, né? Se outros estados rejeitaram, então por que nós temos que aceitar? Eu acho que deve ter algum problema, né? A CETESB garante que não há problema. Em e-mail, respondeu a perguntas do Jornal da Band sobre a contaminação e o destino do lixo tóxico. Em resumo, afirma que não há contato da população da Baixada Santista com os resíduos porque todas as áreas de descarte estão cercadas, vigiadas e sinalizadas. Sustenta que foram aplicadas todas as medidas necessárias para a proteção ambiental e que técnicos da companhia fazem vistorias periódicas em todas as áreas para solicitar remediação e serviços adicionais quando forem necessários. O fato de dizerem que não faz mal e que não tem problema não significa dizer que em situações reais as coisas não venham a fazer mal, não tem um problema. Até por uma questão histórica do que acontece na realidade brasileira, a gente tem que ter sim muito receio, do seu ponto de vista, da maneira pela qual o transporte de resíduos perigosos vem sendo feito no nosso país. Quem vive aqui em Sarzedo, que fica numa região industrial de Minas Gerais, ficou surpreso com a informação de que a cidade está recebendo resíduos contaminantes. A população não foi ouvida. Importação de lixo industrial. Se a população soubesse exatamente o que acontece ali, jamais aceitariam isso. Nem mesmo o secretário municipal do Meio Ambiente de Sarzedo tem informações sobre os produtos que a cidade vem recebendo. Nós não somos informados dos produtos que são incinerados lá. No caso agora nós vamos, como nós tivemos ciência agora, né, do que está acontecendo, nós vamos procurar os órgãos estaduais, né, e buscar as informações e buscar uma solução caso haja algum problema. E a fiscalização? A Samarco também garantia que a barragem não ia arrebentar e arrebentou. A Ródia também enviou outra nota ao Jornal da Band. Reitera que as áreas contaminadas da Baixada Santista são permanentemente monitoradas e sustenta que não representam riscos à população ou ao meio ambiente. Diz também que tem todas as autorizações para o transporte e que obedece à legislação brasileira e às convenções internacionais sobre o assunto. Mas para este químico, mestre em saneamento ambiental e doutor em saúde pública, o transporte oferece sérios riscos. Risco total. Se você tiver um acidente, você tinha pentaclorofenol só lá em Cubatão, Itanhaém, São Vicente, como dizem, né? Agora, se ele virar indo em direção a Minas Gerais, você terá Minas Gerais com pentaclorofenol. Pentaclorofenol é persistente. São produtos que, quando o homem tem contato, ele vai ficar doente.